Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Experiencialize Cast. Sempre com convidados especiais, assuntos instigantes, tudo para ampliar seu repertório e, lógico, para provocar sempre experiências e surpresas agradáveis para você. Experiencialize Cast. E no episódio de hoje temos ninguém mais, ninguém menos do que Denis Pena, o senhor curadoria, até porque ele acredita que o conhecimento transforma. Denis, seja muito bem-vindo ao nosso Experiencialize Cast. Muito obrigado por estar aqui. Uma apresentação dessa, eu já fico me sentindo um pouco mais. Mas é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Denis, o Denis, para quem não sabe, é um grande parceiro nosso de longa data já. E o Denis, ele é CEO da Polo Palestrantes, a maior empresa de conteúdo, né, corporativo, de geração de conteúdo para treinamentos, palestras do Brasil. Né? Ele leva as grandes palestras, os grandes palestrantes para eventos, né, corporativos, eventos em company, enfim, pelo Brasil afora. E ele está à frente aí, né, ele cuida da carreira, né, de grandes palestrantes pelo Brasil afora. E o Denis, ele tem como propósito, né, trabalhar, difundir, né, o conhecimento, né, através das palestras e tal. Denis, me diz aí, o que é uma palestra experiência de sucesso para você? O que é uma palestra que promove uma experiência de sucesso, uma experiência memorável para você? Obrigado mais uma vez pela apresentação. Falando da empresa, eu só não concordo com o CEO. O CEO é um título muito chique. Eu brinco com a equipe lá que empresas que têm menos de 100 funcionários não pode ter CEO. O CEO é um cargo muito chique. Mas, brincadeiras à parte, eu falo muito, eu acredito que uma palestra, muito mais do que ensinar, ela precisa causar uma transformação. Eu acho que quando uma empresa contrata um palestrante, ela está buscando algum tipo de transformação, ela quer um resultado. E eu acho que as melhores palestras são aquelas que cumprem isso, que realmente conseguem causar o impacto, a transformação desejada. E aí não tem muito um formato, né? Não tem. As pessoas me perguntam também muito isso, né? Qual que é o melhor formato de palestra? Qual é o exemplo? Como se tivesse uma forma, né, para ser definido isso. E é óbvio que não tem, que não pode funcionar assim. Mas tem uma coisa em comum. As grandes palestras, as palestras que realmente deixam marcas, são aquelas que causam uma transformação. E a transformação, eu vejo a palestra muito como um ponto de partida para essa transformação, né? Porque a palestra ela sensibiliza, ela inspira, né? Ela cria, né, um ponto de inflexão muitas vezes grande, né? Eu já ouvi, eu mesmo, né? Sou fruto aí de várias palestras que eu assisti na minha vida que impactaram e eu me inspirei para, de repente, fazer um negócio novo, um projeto novo, ou mudar alguma coisa na minha vida por conta de uma palestra. Né? Foi o ponto de partida. E a palestra ela tem esse objetivo tal. No Brasil, as palestras se popularizaram muito, né? Nos últimos, 10, 15 anos. De uns 10, 15 anos para cá, e você acompanhou essa evolução, né? Em especial nesses 2 últimos anos, as palestras presenciais foram obrigadas a se adaptar. Como é que foi esse processo? E um processo, inclusive, que você liderou aí no Brasil, tal, né? Você foi um dos primeiros empresários do setor a se mobilizar para poder viabilizar as palestras online e tal. Me conta como é que foi esse processo, as dores, né? E de todo esse processo aí que você vivenciou. Foi um processo complicado, né? Mas respondendo a pergunta da primeira parte, né? Eu concordo totalmente, né, com isso. Eu acho que uma palestra, muitas vezes quando a gente fala de causar uma transformação, muitas vezes as pessoas imaginam uma transformação de 180 graus. Eu vou entrar pensando uma coisa e vou sair outra pessoa. E às vezes até acontece isso, mas isso são exceções. Na prática, esse não é o exemplo principal, não é o que acontece normalmente. O que acontece normalmente é que você causa uma transformação, planta uma semente na cabeça da pessoa que vai fazer com que ela tenha uma mudança de 1 grau, 2 graus na vida dela. Só que quando você projeta isso a longo prazo, você vê que essa transformação levou ela para outro lugar.
completamente diferente de onde ela iria. Então, é uma transformação que foi causada por aquilo. Inclusive, eu gosto de citar muito, numa entrevista, né, um trecho do Simon Sinek, do Golden Circle e tal, ele estava comentando numa entrevista onde ele fala sobre isso, a importância da gente ter consistência nas coisas. Que ele fala, né, sobre o que importa você escovar o dente. Se você escovar o dente um dia, o que vai acontecer para o seu dente? Nada. Se você não escovar, não vai acontecer nada. Agora, 3 anos, se você não escovar, vai fazer uma diferença grande. Ou 3 anos você escovando também. Mesma coisa o inverso. Você vai um dia na academia, não acontece nada. Agora, se você ficar 3 anos indo, a consistência vai te fazer. A educação, o conhecimento é igual. Muitas vezes é um impacto, que não é um impacto que vai transformar a sua vida inteira. Pode ser, mas às vezes é um acúmulo deles que vai fazer a diferença, né? Ou como também um outro grande amigo, parceiro nosso, Murilo Gun, costuma dizer, uma palestra muitas vezes é um jab, né? É um jabzinho, um jab, que de repente não é ele que derruba o adversário, mas ele vai minando, vai causando esse impacto, né? Então essa transformação que a gente espera, ela é feita por essa consistência, né? E eu realmente acredito que isso acontece de maneira muito efetiva nos negócios. Em relação ao momento de pandemia, né, da gente ter que se reinventar, realmente foi uma grande dificuldade, porque o nosso negócio era um negócio exclusivamente presencial. Então, o mercado de eventos online no Brasil, B2B, né, que é onde a gente trabalha, era praticamente nulo, zero. Tinha alguns participantes internacionais que faziam eventos online, mas a própria aceitação pelo mercado era muito baixa, muito baixa. Então, era algo... Não dá nem para colocar dentro do faturamento do ano, dos negócios. Era muito menos de 0, um dia menos de 1%. Mas na pandemia era o que sobrou. Ou é isso ou não é nada. Não tem como fazer evento presencial, então a gente teve que se reinventar. E a gente sabia que a nossa reinvenção passava por vários aspectos. Não só a gente se acostumar com esse novo modelo, mas... gerar a forma mais eficiente para que o palestrante pudesse continuar causando impacto, a transformação que ele causava no online, então ele pudesse ter a melhor estrutura e a comodidade possível para poder fazer isso, e ao mesmo tempo do cliente. O cliente não estava preparado para fazer os eventos online. Então, o que a gente fez no caso da Apollo, né, a gente criou outras empresas, outros braços, para ajudar a liderar esse movimento, de ajudar as empresas a organizarem os eventos online e ajudar os palestrantes a entregarem da melhor forma possível. E graças a Deus a gente conseguiu fazer isso muito bem, tanto que em poucos meses a gente conseguiu migrar todos os eventos presenciais para o online. E hoje em dia, com a volta do presencial, criou-se um novo segmento, né, que não vai deixar de existir. Com certeza os eventos presenciais vão voltar a ser a maioria, mas os online nunca vão desaparecer. Então, a gente vai continuar tendo um segmento novo que foi construído nesse momento de crise, né? Crise é sempre oportunidade, né? E uma oportunidade, nesse caso específico, quer dizer, você acabou ampliando sua gama de serviços, de produtos. E, gozado, né? A pandemia ela foi né, qualquer crise, né? Eu acho que é um gerador de oportunidades, né? E algumas coisas ficam mais latentes, ficam mais visíveis. E daí, dentro desse cenário, nasceram até outros negócios que você tem liderado junto com outros sócios aí, né? E a gente até estava conversando aqui antes. Como é que nasceu essa ideia desse novo negócio, o Conselho Virtual? Me conta um pouco mais sobre esse projeto e como que nasceu isso. O Conselho Virtual hoje é a menina dos olhos, assim, é um projeto, uma empresa que a gente está no começo, uma empresa nova, né, que a gente está desenvolvendo, está tocando, mas que brilha meus olhos quando eu falo, porque, eu sou a pessoa que gosta do impacto. Então, por mais... Antes de pensar se o negócio é bom, pode gerar receita ou não, vai ter mercado ou não, eu penso em qual impacto ela pode causar. E o conselho é algo sensacional, né? A ideia, ela tinha que ter nascido da mente de alguém brilhante, como o meu sócio, o Walter Longo, que sei que esteve aqui, inclusive com vocês. E basicamente, a ideia do conselho, ele surgiu dessa ideia... O Walter, ele já participa de alguns conselhos de empresas e sempre houve uma máxima dentro de conselhos que conselhos consultivos são só presenciais. Não podem ser online, não funciona. Uma reunião de conselho, uma coisa muito séria para acontecer, muito importante para acontecer de maneira online. E durante a pandemia, ou era online ou não existia. E aí
acabou se migrando e o que eles descobriram é que, olha, funciona. Então foi uma surpresa positiva. E aí, dentro disso, o Walter teve uma ideia de, se esse formato funciona, por que não a gente pode tentar criar um modelo para democratizar a criação de conselhos consultivos, não só para empresas grandes, são as que tem hoje, mas para empresas médias ou até pequenas. E daí surgiu o Conselho Virtual, que é um modelo de democratização. A ideia é levar esse modelo para empresas que nunca pensaram nisso. Então, o perfil empreendedor do Brasil, né, é um perfil muito solitário, né? Aquele cara que começou sozinho, construiu sozinho, e às vezes é a mãe, o pai, um filho que ajuda nessa empresa. E a empresa cresceu muito, as empresas crescem muito, mas a decisão continua sendo muito solitária, né? E a gente costuma dizer que quando o empresário está começando, as decisões são muito difíceis, que ele tem que tomar, porque é vida ou morte. Mas quando ele cresce, teoricamente ela fica um pouco menos complicada, mas, por um outro lado, ela fica muito mais cara, né? Uma decisão que um empresário que começou pequeno e construiu, tem a empresa dele, já é uma empresa maior, ele tem que tomar uma decisão sobre, de repente, vou internacionalizar minha marca, vou abrir um modelo de franquias, vou mudar o formato, um planejamento para onde eu vou direcionar. Uma decisão errada custa milhões. Então, a ideia é poder auxiliar essas empresas, democratizando o modelo de conselho, para que todas essas empresas possam ter um conselho. Imagina você, empresário, poder ter uma reunião de conselho consultivo com nomes como um Walter Longo ou algum CEO, diretor de uma grande multinacional do seu segmento ou da área, que possa te ajudar na tomada de decisão. Quanto vale isso para o seu negócio? Então, a gente vê o quanto isso pode impactar nas empresas do Brasil, né? Então, por isso brilha meu olho de uma forma. Então, a gente está super animado com esse projeto. Tenho certeza que vai ser um enorme sucesso. Não, incrível. Você prover acesso, né, a empresas de pequeno e médio porte a mentes brilhantes, né? E que você pode, lógico, eu imagino que você tenha feito a curadoria desses nomes aí que vão ser... você já tem quantos nomes aí nesse, entre aspas, banco de conselheiros? Conselheiros. Esse foi o primeiro passo nosso, né, na construção da empresa, foi montar esse time de mentes brilhantes, porque tinha que ser assim para que isso funcionasse, seria dessa forma. Um dos meus papéis ali foi esse, de ajudar nessa curadoria, que é o que eu já faço, né? E hoje a gente está com, eu não sei o número exato, mas 350, mais de 300 conselheiros, com certeza, e todos de um nível muito alto, assim. Então, a gente realmente está muito feliz com essa primeira etapa que a gente construiu. Dos mais diversos segmentos. Por exemplo, tem como você citar alguns nomes, só para mostrar a amplitude dessa diversidade aí de mentes brilhantes? Claro. Por exemplo, a gente tem desde um Walter Longo, que é um dos sócios, que é uma das mentes, um dos nomes mais fortes de inovação do Brasil, passando por Marcelo Scherto, por exemplo, a maior autoridade do Brasil na área de franquias. De repente, o Rodrigo Barros, um dos gigantes empresários do Brasil, com uma mente incrível, também especialista muito na área de franquias e na área de business. Então, João Kepler, talvez um dos maiores investidores anjos do Brasil, focados em ajudar as empresas a pensar em captação, em mentalidade de startup. Então, a gente tem desde executivos, altos executivos de grandes corporações, até empreendedores, empresários e especialistas realmente na sua área. Uau, é incrível, hein? O que mais me impressiona é essa sua vontade de estar... Porque assim, no final das contas, é de estar provendo conhecimento, né, para o gestor, para o empresário, para o empreendedor, de uma forma geral. E eu queria até compartilhar aqui, acho que nem todo mundo que nos assiste, nos ouve, né, aqui no Experiencialize Cast, sabe das nossas imersões que a gente construiu juntos, né, para os palestrantes da Polo, né? A Polo, ela realiza anualmente uma imersão de conhecimento, de aprendizado, para alguns palestrantes, né, que você seleciona, que você convida, tal, para essas imersões. E, evidentemente, foram grandes experiências que a gente viveu juntos, de aprendizado, tal. Tem alguma visita, alguma experiência, algum aprendizado dessas imersões que te salta assim a memória, que você se lembra, assim, que para você destacar para quem está nos assistindo?
Nossa, que pergunta difícil. Acho que a pergunta tinha que ser inverso, né? Tem algum momento que não me salta. Porque realmente todas, né, sem exceção, foram incríveis. A gente teve experiência nos mais diversos países, continentes e com grupos diversos. E todas sensacionais, assim, né? Sempre com essa visão diferente, né? Que a experiência Lise traz, né? Consegue gerar. Então, por exemplo, eu tenho uma que você vai lembrar. Lembrou, né? Lembrou. Porque a gente conversou bastante sobre isso. Quando a gente foi fazer para o Vale do Silício, eu tinha uma restrição, né? Porque eu não queria fazer para lá, a ideia inicial não era, porque eu achava que era algo que já tinha demais, já tinha muito, não queria ser mais do mesmo. E eu lembro que numa reunião você falou, fica tranquilo que não será. E a gente já conhecia, né? Então eu falei, então eu confiei, vamos lá, mas ainda com aquela coisinha, com um pouquinho da pulga atrás da orelha. Eu falei, ai meu Deus, será? E realmente foi algo inacreditável. O que a gente fez lá foi completamente fora dos padrões, né? Desde das visitas que a gente fez fora do Vale, né? Que a gente fez em Los Angeles, por exemplo, de visitar a Riot, que foi, sem dúvida, uma das empresas mais legais que eu já conheci na minha vida. Até a opção de dispensar os transportes que a gente tinha para ficar com alguns carros autônomos, para que os palestrantes pudessem testar, né? A gente alugou alguns Teslas para que eles ficassem. A experiência em São Francisco. Então, tudo que a gente fez fora do padrão foi o único, assim. Mas tem vários outros. Eu posso citar algumas visitas que a gente fez também completamente fora de padrão em Israel, que abriu a mente, a gente conhecer a mentalidade. Porque dentro da temática da nossa viagem para Israel era Startup Nation, né? De entender essa mentalidade como um país relativamente pequeno, né? Pode ter um número ser uma potência mundial em startups, unicórnios e tudo mais, e entender com eles, né? Visitando as empresas, mas não só as grandes, as pequenas, conversando com um professor, fazendo essas visitas fora do padrão, entender essa mentalidade realmente é muito bacana. E outra também que eu me lembro, a nossa viagem para o Japão, que a gente fez, né? Junto com os Sharks, né? Com a Camila, nosso queridíssimo Shiba. Também um monte de coisa muito legal, né? De conhecer o Japão, que eu não conhecia. Foi uma viagem muito incrível. Mas, de novo, fazendo coisas diferentes. Visitando uma escola, visitando coisas diferentes para trazer realmente a gente entender a fundo aquilo, né? Então, tudo isso eu acho que são os pontos que mais me destacam. Tudo que é fora do óbvio, assim. Fora do óbvio. E o que você tem visto de fora do óbvio, assim, em termos de conteúdo hoje, ou de aproveitar aqui de palestrantes e tal? O que você tem visto que tem te chamado a atenção? Você assiste em média quantas palestras por semana? Perdi essa conta, assim, mas eu devo assistir umas 200 por ano, com certeza, assim. Então, eu tenho uma frase, né, até para acoplar aí a pergunta, que eu gosto bastante, que é: o óbvio não atrai, né? O óbvio não atrai. Aquilo que é óbvio. Você concorda com isso? Concordo, totalmente. Acho que... mas, no final das contas, é ele que faz toda a diferença, né? Eu acho que, a gente pegar o que seria óbvio, quando você consegue trabalhar isso de uma forma diferente, é o que destaca, né? Agora, fazer mais do mesmo não dá, né? Fazer mais do mesmo... E quem que tem feito isso? Agora, dentro do mercado de palestras. No mercado de palestras, aí, só para a gente poder... Acho que eu poderia citar também alguns nomes, mas eu acho que mais do que isso, acho que eu posso pensar em temas. Eu acho que tem assuntos que têm se desenvolvido cada vez mais. O mercado de palestras é uma característica muito, muito interessante. O mercado de palestras é um mercado exclusivamente B2B. Então, eu não sou um produtor de eventos, né? Não faço eventos com venda de ingresso ou coisas do tipo, ou como produtos online, cursos online, que você trabalha muito B2C, né? E aí você tem uma pegada muito diferente. No B2B, basicamente, você tem uma empresa que está pagando a conta para um treinamento para os funcionários ou para a equipe. Então, basicamente, é essa a lógica. E aí os temas, muitas vezes, são temas diferentes, são muito mais práticos, né? Muito mais produtividade, vendas, coisas desse tipo. Mas a gente sente claramente uma mudança, que ainda não é a principal do mercado, mas a gente sente isso indo para esse lado, de temas ligados à humanização. Então, acho que a pandemia ajudou a acelerar isso, mas eu acho que isso já vinha acontecendo, a pandemia só acelerou, e tudo que é ligado à humanização, a você ser uma pessoa melhor, ser um pai melhor,
ser uma mãe melhor. Eu acho que isso, que muitas vezes, pensando nesse formato de B2B, parece que não cabia muito, começa a fazer mais sentido. Inclusive, citando mais uma vez, né? Eu cito muito o Murilo, né? Porque ele é um palestrante muito bacana, uma pessoa que eu gosto muito, foi muito Aliás, importante. um grande amigo. Murilo Um Gans. beijo no coração, Murilo. Saudade de você, meu irmão. Valeu. E ele, sei lá, talvez uns 5, 8 anos atrás, eu não me lembro exatamente o tempo, o Murilo me disse uma vez que o tema que seria mais trabalhado nas empresas seria a criatividade. E ele entrou de cabeça nesse mundo e virou a maior referência do Brasil nesse assunto. E não só ele referência, mas como tema realmente virou o tema número 1 por um longo período. Tal. Foi o tema que as empresas mais queriam trabalhar, era a criatividade e tal. Recentemente, conversando com o mesmo Murilo, ele fez a mesma previsão que ele fez lá atrás. Uau, qual será? Ele olhando e falou, daqui a 5 anos o tema que as empresas mais vão falar vai ser espiritualidade. Vai ser voltado para o lado humano, o ser humano como um todo. E eu não sou muito de desafiar a visão dele. E a gente vê um movimento muito nesse sentido. Eu acho que, da mesma forma que lá atrás, quando ele falou que criatividade seria o tema, isso soou estranho. Falou, não, as empresas não vão trabalhar esse assunto. Esse assunto é muito específico. Criatividade é coisa para artista, coisa para arquiteto, designer. As empresas vão falar para os funcionários. Um banco vai contratar uma palestra de criatividade. Hoje todos já contrataram. A gente já fez palestra para todos os bancos no Brasil com o Murilo e um baita sucesso. Então, acho que a mesma estranheza que causou lá atrás causa agora. Espiritualidade, não, agora o Murilo foi longe demais. Mas a gente vê muito... Mas não no sentido de religião. Não é, sei lá, no sentido de espiritualidade do ser humano, do autoconhecimento. Olhar para dentro. Olhar para dentro. Eu acho que esse é um... Eu tenho percebido isso claramente. Eu acho que de um ano para cá, eu acho que a pandemia acelerou isso, né? A gente percebe com muita força e todo mundo, de alguma maneira, do seu jeito, né? da sua interpretação e tal, tem trazido muito isso, né? Eu tenho percebido os mais diversos expoentes aí, de várias áreas diferentes, de alguma forma trazendo esse conteúdo, né? E aí você vê nomes, né? Dentro desse tema pode citar, de repente, o Alan Dias Castro, que é um poeta, que acabou de lançar o livro com a Monja Cohen, né? Aliás, outro grande amigo, beijão querido, ficou papai, se tornou pai durante a pandemia, um paizão aí, que demais. Serena. Que legal. E o Alan, um cara incrível, um palestrante incrível, focado muito nessa linha. O próprio Reverb, né? Que é o grupo que ele tem junto com o Thiago, que é maravilhoso, né? Thiagão também, top. O Rafinha Cuxa, são nomes que são profissionais muito ligados a essa área, né? Que eu acho que é a bola da vez. Que legal. E você falou aí de B2B, né? E a Apollo, por exemplo. A Apollo é uma empresa que vende para outras empresas ou organizações, mas no final das contas, eu gosto muito de uma definição que não tem mais B2B, B2C, é age to age, né? É humano para humano, porque no final das contas é gente de um lado falando com gente do outro, né? Então, vocês da Apollo, vocês têm um desafio em especial, porque vocês tratam com gente que está contratando e vocês contratam as pessoas, ou seja, vocês têm aí pelo menos 2 clientes diretos que vocês se relacionam. Um é o cliente contratante, né? Ou seja, uma pessoa daquela organização que está contratando a palestra, e o outro é o palestrante que vocês estão contratando. E muitas vezes o palestrante ele é meio fornecedor, mas ele é meio cliente, né? Então, eu vejo que é um desafio isso, administrar. Como é que o cuidado que vocês têm lá na Apollo em relação à gestão da experiência desses diversos clientes? É interessante, né? Porque dentro da Apollo, a gente tem 2 equipes. A equipe de suporte ao cliente, a equipe de gestão de palestrantes. E elas têm exatamente a mesma estrutura, o mesmo peso, a mesma estrutura de equipe, o mesmo número de pessoas em cada equipe. Porque a gente entende que é exatamente a mesma coisa. Que o formato é o mesmo, o trabalho é completamente diferente, as necessidades de uma ponta e outra são completamente diferentes, mas a gente entende exatamente isso. São 2 clientes
em pontas diferentes, e o nosso papel é entregar a melhor experiência possível dos dois lados. Seja para o lado do cliente, que quer que o evento dele aconteça da melhor maneira possível, tenha o maior impacto possível, e do outro lado, dos palestrantes que querem conseguir fazer da melhor forma o trabalho deles e, ao mesmo tempo, entregar a melhor transformação também. Então, mas é interessante que as estruturas são iguais. Quando você olha, ela é exatamente igual. Isso dentro dos squads, né, que a gente monta junto com o comercial, elas são exatamente iguais dentro do formato. Então, a gente entende que elas são muito parecidas mesmo. Muito bom. Esse é sempre um tema que eu trago aqui, essa relação pessoa com pessoa, né? Eu acho que eu vejo que vocês procuram entender muito, né, o que está por trás, os desejos, as dores, né, de ambos os lados, né? Eu acho que para poder provocar esse match aí perfeito, né? Exato. Dentro dos nossos clientes, né, dos contratantes, nossos maiores desafios é entregar a melhor experiência possível, entregar para eles algo que muitas vezes eles não estavam esperando, e que a gente possa ajudar realmente no evento deles. Eu não estou vendendo a palestra, a gente está fazendo uma transformação. Então, muitas vezes, a gente está ali ajudando e se metendo no evento, no congresso que a empresa está fazendo, porque a gente quer ajudar. E a gente quer ajudar no impacto que vai causar ali. Então, tem esse lado de ajudar de ponta a ponta, né? Não só na condução do palestrante, mas em todo o processo, para que o evento seja muito legal e cause realmente um impacto no público. E, por outro lado, ajudar essa empresa a encontrar a pessoa certa, que essa é a nossa principal função, né? Quando a gente costuma dizer muito isso, né? Que uma palestra tem que causar uma transformação. A pergunta mais importante que eu tenho que fazer para um cliente meu no briefing é qual transformação ele espera. E muitas vezes o cliente não sabe responder isso, porque ele quer uma palestra de liderança, porque foi definido que é um tema do evento, ele sabe quem é o público, qual é o tema da palestra, mas qual a transformação que ele espera. E muitas vezes ele olha e fica, não tinha pensado muito nisso. E aí o nosso trabalho é, junto com ele, encontrar isso, qual é a transformação que ele precisa, para que daí sim eu consiga identificar a pessoa que vai causar aquele impacto. Então, a gente, há algum tempo na Polo, a gente não costuma trabalhar com temas mais. Eu não contrato palestrante de vendas, palestrante de liderança. Eu vou colocar o palestrante que vai resolver aquele problema que a empresa precisa. E muitas vezes é muito longe do que ela imaginava inicialmente. Eu acho que essa é a nossa principal função ali. Que incrível isso. Aliás, vamos só destacar aqui. Você tem feito essa pergunta para o seu cliente? Qual a transformação que ele espera ao consumir o seu produto ou serviço? Faça essa pergunta para ele. É isso aí. Ô Denis, tem uma pergunta que é uma pergunta que a gente faz para todo o nosso convidado aqui. É uma pergunta final. Afinal de contas, o que é uma experiência memorável para você? Nossa, que pergunta difícil. Essa é uma pergunta difícil porque envolve vários aspectos, né, de vários modelos, vários formatos, mas eu acho que eu poderia resumir assim, que para mim, pelo menos Denis, como pessoal, eu acho que a experiência memorável é aquela que te impacta de uma forma tão grande e tão diferente, voltando do óbvio, né, do que a gente estava falando, sai tanto do óbvio, te impacta de uma forma tão diferente do que você estava esperando, que causa uma emoção, uma sensação e uma lembrança. Vai fazer você lembrar daquilo por um bom tempo. Inclusive compartilhar e comentar e tudo mais. Eu acho que passa por isso. Eu acho que quantas vezes a gente passa por experiências, seja no atendimento de uma loja, em algum lugar, que ela não é ruim, ela só é ok. E eu costumo dizer assim, ninguém comenta o que é ok, né? Ninguém fala, olha, rapaz, eu fui numa pizzaria ontem, olha, foi normal, foi ok. Ninguém comenta isso, né? A pessoa comenta quando foi muito ruim ou quando foi muito bom. E esse muito bom, nem sempre, ou na maioria das vezes, não está ligado à pizza. Está ligado a todo o resto, que é a experiência que a pessoa teve ao estar naquele lugar. Então, eu acho que é isso. A experiência memorável é aquilo que faz você sentir uma sensação que não estava esperando, fora do padrão, que você vai lembrar por muito tempo e vai compartilhar. Uau! Você teria alguma experiência para compartilhar com a gente que foi memorável para você? Experiência memorável. Eu tenho uma que nem é nada, de novo, nada tão grande, mas eu lembro que,
faz muitos anos, eu lembro hoje. Então, cumpriu a função de ser impactante. Uma das primeiras vezes que eu fui num Coco Bambu, na rede de restaurantes, eles tinham, eu não lembro nem qual capital, acho que é Salvador, se não me engano eu estava, eles tinham uma placa que dizia assim, você está feliz? Está tudo bem? Se não estiver, tem o celular, o telefone do dono. Tipo, me manda um WhatsApp ou me liga. Do tipo assim, e faça a reclamação, não é para o saque, não é para o gerente, fala com o dono, me conta isso. Eu achei de uma coragem de pensar diferente, de fazer diferente, que aquilo me impactou. E, tipo, me fez pensar assim dentro da Polo, me fez mudar algumas ideias que eu tinha. E de novo, é uma coisa que eu lembro, sei lá, isso tem talvez 10 anos. E eu lembro até hoje. Então, é a primeira que veio na minha cabeça. Assim. Uau! Não, eu acho que transmite confiança, né? Exatamente. Transmite e uma preocupação, né, legítima com a experiência do com cliente. certeza eu estou sendo muito injusto com várias outras experiências que eu já tive. Que eu não mas tô foi a lembrando primeira agora. que veio. Foi a primeira que veio à cabeça. Perfeito. Quando eu terminar aqui, eu vou lembrar de mais 3 e eu vou te mandar um áudio falando, mas já vai ter terminado. É isso aí. Pessoal, eu queria só, para finalizar aqui com o Denis, aproveitando aqui, você tem alguma novidade? Qual que vai ser a próxima imersão? Você já pode contar? Podemos contar. Você pode contar para onde vai ser a próxima imersão? Essa vai ser muito especial, porque é? a gente faz todo ano, né? Uma viagem internacional, acabamos não fazendo, né? Internacional no último ano, a gente acabou fazendo uma viagem aqui interna, por causa de todo o contexto, mas agora, 22, a gente vai fazer, e vai ser no meio do ano, para Lisboa, em parceria com o Rock in Rio, porque a gente vai fazer uma experiência no Rock in Rio, lá em Lisboa. Que demais, em junho. Que demais. Verão europeu, Rock in Rio, Lisboa. Uau, hein? Nos esperem. Vamos lá, vamos turbinar essa experiência aí. Vai ser incrível. Legal. Aqui no Experiencialize Cast, as surpresas teimam e não cessar. Até a próxima. Um beijo no coração. Gina, obrigado obrigado pelo convite. Mas antes de acabar, né, até porque as surpresas teimam e não cessar aqui. Ó, um dengo pra você aqui, ó. Um dengo. Muito obrigado. Nosso patrocinador. O que então, faz o melhor chocolate do Brasil. Vou falar, então. Não é porque tá aqui, porque eu lembrei. Experiência na loja da Dengo também realmente é algo impactante. Acho que a primeira loja que eu fui foi uma loja do Rio de Janeiro. Não conhecia, e quando eu conheci a loja foi um impacto, porque o atendimento deles, o cuidado que eles têm com as pessoas e de explicar o produto, toda a origem, a essência, é algo realmente único, assim. Então fica também mais uma lembrança aqui. Muito obrigado pelo presente. Muito bom, olha só, dengo, hein? Um dengo para você também. Aliás, você já provou um dengo hoje? Aliás, você já ofereceu um dengo hoje para alguém? Para as pessoas que você mais ama? Pensa nisso. Quando a gente se preocupa com o cliente de forma legítima, né, as mágicas acontecem. É isso que a gente procura sempre deixar aqui como legado para os nossos convidados. Uma lembrancinha aí para você sempre lembrar do nosso Experiencialize Cast. Aí sim, esse é o nível de personalização memorável, experiência única. É isso aí. Experiencialize Cast.